Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao último dia da semana da nossa live de conexões, da nossa manhã de conexões. Bom dia, Di! Bom dia, Renata! Bom dia, Jansen! Bom dia, Mônica, Jaque, esse batom, ei, Jaque, eu lembro de você quando tem esses batons escuros da mentoria daqui na exterior, a Jaque adora o batom escuro. Bom dia, Camila, bom dia, quem mais tá aqui? Sol, bom dia, Patrícia, bom dia, Mônica, bom dia para todo mundo que vai entrar depois, que vai assistir isso pelo YouTube e que vai de alguma forma receber esse conteúdo, né? Seja no WhatsApp, seja na televisão, seja no computador, tá? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O que eu vou falar hoje, no nosso último dia? Atrasada um pouco, desculpa, gente, que eu recebi uma ligação bem na hora que eu ia ligar, uma ligação importante de uma pessoa que tá com a filhinha no hospital. E aí eu não pude deixar de atender, porque eu achei que era alguma informação relevante e acabei atrasando um pouco, mas estou aqui, 7h55, pra gente poder conversar um pouco hoje, tá? Sobre a pontinha do iceberg. O que é a pontinha do iceberg, né? É aquilo que a gente vê no comportamento da criança, tá? Então, a disciplina positiva, hoje, eu comecei disseminando conteúdo para vocês aqui e eu trazia muitos conteúdos referentes apenas sobre a disciplina positiva. Hoje eu criei o meu método de desenvolver isso, de ensinar vocês. Então envolve doutrina bíblica, né? Envolve sim meu método. Eu sou cristã, vocês sabem disso, já me viram falar nos stories, né? Então envolve disciplina cristã, disciplina bíblica, envolve Montessori, envolve disciplina positiva. Envolve comunicação não violenta, envolve programação neurolinguística, então tem um pouquinho de cada coisa, né? Mas hoje eu quero falar exatamente do que a disciplina positiva diz pra gente. Ela fala que uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. O que isso significa? Eu vou gaguejando hoje. Significa que quem está agindo de uma forma errada, de uma forma ruim, de uma forma não agradável, está sofrendo, esconde algo por trás disso, ok? Esconde uma necessidade atrás disso. E é assim com a gente, nós adultos também, pode ver. Um adulto mal-humorado, aqueles adultos reclamão, aqueles adultos chatos, eles são pessoas mais sofridas, mais feridas. Ó, a gente consegue ver isso muito nítido, né? Se a gente olhar para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, né? E aquele avô, aquele pai mais turrão, mais durão, sabe? Ai, meu pai é mais durão, meu pai é mais secão. Quem tem pais assim ou conhece pessoas assim, né? Meu pai demonstra o amor dele do jeito dele de falar eu te amo, ele não abraça, ele não beija, sabe? Se você olhar para isso e for enxergar a história dessa pessoa, você vai ver uma história muito sofrida, uma história de muita dor, uma história de muita negligência emocional. Faz sentido? Conhece gente assim? Coloca aqui para eu ouvir de vocês, né? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Quem é assim na sua família? Na nossa família a gente tem bastante gente assim. E o que hoje a gente aprendeu a olhar com empatia, com compaixão. Hoje a gente até dá risada, né? Eu e o Rafa, assim, de alguns comportamentos dessas pessoas mais velhas que são muito fechadonas, né? Que não beija, que não abraça, e a gente vai lá e dá um abraço, dá um cheiro no pescoço, e a pessoa fica toda adorando, né? Pra receber o carinho, né? Já viu isso? Já teve contato com gente durão, assim, pra receber carinho? E aí, se você for olhar lá pra trás, a história dessa pessoa, ela teve uma infância muito sofrida. Ela teve uma vida muito sofrida. Então, ela cresce, né, e adquire ali os personagens de sobrevivência, de proteção dela, da vida dela, e demonstra o amor desse jeito também, né? Se torna uma pessoa mais fria, mais racional, mais enérgica, dependendo do temperamento de cada um, é óbvio, né? E isso esconde uma necessidade por trás. Não aprendi a amar desse jeito, não aprendi a dar abraço, não aprendi a dar beijo, não recebi isso, não aprendi isso, nunca vi isso, não sei fazer isso depois de velho, entendeu? Agora eu tô velho, né? Já tô velho,
Ah, não tem como, né? Não tem gente que fala assim? E não é, né, gente? Tudo tem, para qualquer idade tem seu tempo de aprendizagem, de fazer as coisas diferentes, de deixar que as coisas aconteçam de um jeito muito mais leve. Mas essas pessoas são sofridas. E assim como existe essas pessoas, eu trouxe esse exemplo para vocês justamente para que vocês entendam isso, acontece com as crianças. Da mesma forma que acontece com os adultos, acontece com as crianças. Então, gente, hoje eu vim compartilhar uma história com vocês da minha família, tá? Que aconteceu há pouco tempo, que eu não compartilhei antes, porque a gente ainda estava tentando resolver tudo aquilo, né? Eu estava tentando entender tudo aquilo, e hoje as coisas estão bem mais calmas, bem mais tranquilas. Então hoje eu vou compartilhar com vocês porque isso pode ajudar de alguma forma vocês entenderem a criança de vocês, né? Então há um tempo atrás, mais ou menos em junho, julho, o meu filho, Pedro, começou a ter comportamentos muito desafiadores. Ele começou a ficar muito bravo, ele batia a porta quando contrariado, ele não aceitou mais seguir regra nenhuma. Ele simplesmente, todas as regras da casa, todas as regras da escola, todas as regras da sociedade ele queria burlar. Então, se estava escrito numa placa, não suba aí, é aí que ele subia. Se estava escrito não corra, aí que ele corria. Sabe? Aqui em casa, ele ficava bravo porque ele queria fazer as coisas que não podia, ele não seguia o quadro de rotinas que a gente tem em casa. Ele começou a ter comportamentos muito desafiadores e isso, né, me chamou muita atenção. E eu comecei a tentar enxergar a necessidade, eu não conseguia enxergar a necessidade. Por quê? Não tinha mudado nada na nossa rotina, a gente estava da mesma forma, a gente continuou dando a mesma atenção, a gente continuou fazendo as mesmas coisas. E aí cheguei a levar ele no homeopata, cheguei a levar ele no microfisioterapeuta. E aí as pessoas falavam, Gabi, pode ser reflexo da pandemia, reflexo da pandemia. E eu, né, não acredito que seja reflexo da pandemia, não acredito que seja reflexo disso. Eu não estava em paz, mas eu sabia que tinha alguma coisa. E por que eu sabia que tinha alguma coisa? Porque a gente estava vendo só a pontinha do iceberg, o mau comportamento. Aí a escola me chamou, me contou alguns comportamentos dele que não são deles, não é natural dele, né? De rebeldia, de resistência para algumas coisas. Não tinha desrespeito, mas tinha resistência, tinha afronta, assim, né? De não quero, não vou, não gosto. E eu comecei a olhar para aquilo, eu conversava com ele não conseguia me explicar. Eu falava, por que disso, filho, né? Ele já tá com 8 anos, né? Porque ele tinha acabado de fazer 8 anos. E ele só respondia para mim que não sei, porque eles não sabem mesmo, né? E aquilo começou a me angustiar, porque eu falava, como é que eu não consigo descobrir? E aí eu comecei a olhar para os comportamentos mais intensamente, com os comportamentos fora da agressividade. E comecei a perceber alguns rituais. Comecei a perceber a necessidade intensa de lavar as mãos. Comecei a perceber algumas coisas que ele fazia de repetição. Então, se ele dava descarga, ele tinha que dar descarga 2 ou 3 vezes. Comecei a perceber algumas coisas no comportamento dele de... se ele, por exemplo, se ele relasse na parede com essa mão, ele tinha que relar no mesmo lugar com essa. E era muito sutil, porque ele não deixava transparecer claramente, era muito sutil, né? Então, por exemplo, se ele relasse aqui, ele relava aqui, daí ele dava aquela disfarçada, fazia assim, ver se ninguém tá vendo, e relava rapidinho de novo. E eu comecei a olhar aquilo, fui observando, e aí eu cheguei a conversar com uma amiga minha, que é psicóloga, e falei pra ela assim, eu acho que o Pedro tá com toque. O que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo, certo? E aí ela falou, será, Gabi? Eu relatei alguns comportamentos, agressividades, rituais que eu tava vendo. E ela falou, não sei, pode ser, mas ninguém tava acreditando em mim, sabe? E eu conversei com meu marido, ele falou, não, acho que você tá atendendo muita gente, acho que tá tendo muito problema lá de pessoas que você tem atendido, você tá vendo coisa. Eu falei, não tô vendo coisa. Até que um dia,
Eu estava dando uma aula e o Rafa estava com ele e ele teve uma crise, né, naquele dia. E naquela crise ele ficou muito nervoso e ele falou pro pai dele que ele não conseguia mais relar a mão nas coisas porque tudo estava sujo demais. E inclusive o ar que ele estava respirando, ele sentia que estava sujo demais. Por que eu tô compartilhando? Gente, é uma intimidade muito importante, né, da minha família. Eu tô compartilhando com vocês porque eu acho que isso pode e deve muito ajudar vocês a entender algumas coisas na família de vocês. E aí meu marido ficou desesperado, porque ele não sabia como agir. Eu estava dando aula e ele começou a chorar muito, Pedro, porque ele dizia que estava tudo sujo, tudo sujo, tudo sujo. O Rafa não sabia como agir, acolheu ele, abraçou, segurou, protegeu a mão dele, né? Que é errado fazer isso para crianças que têm toque, mas ele não sabia como fazer. Ele só queria acalmar o filho naquele momento e o filho conseguiu adormecer no peito dele, assim, deitado no peito dele. E a hora que eu saí da aula, o Rafa estava em choque e ele falou assim: você tem razão. E eu falei assim: então eu vou procurar ajuda. Por que eu vou procurar ajuda? Porque eu sou mãe, né? Sem mencionar que toque é uma doença que é um psicólogo mesmo que precisa tratar. E eu sou mãe, eu queria ser mãe do meu filho, eu não queria ser educadora do meu filho, né? Eu não queria ter esse olhar para ele de profissional, eu queria continuar tendo esse olhar de mãe. E sem mencionar que emocionalmente eu estava sentindo, eu não queria ver meu filho daquele jeito. Então eu não tinha condições de fazer nada, né? Foi um susto muito grande. E eu fui começar a estudar muito mais sobre toque. Até compartilhei com vocês algumas coisas que eu estava lendo, de livros sobre isso. O toque, ele é genético, tá? O que é o toque? É uma diferença no processamento do hipotálamo. Então, a criança ela tem um processamento diferente de alguns pensamentos, de algumas situações, e ela cria imagens na cabeça e acredita que aquilo é real. Todo mundo tem um pouquinho de toque, todo mundo tem um pouquinho de obsessão, sabe? Obsessão por alguma coisa, não posso ver um tapete virado, tem que arrumar os quadros, sou sistemático por algumas coisas, tenho medo muito grande de acidentes, de roubo, né? Todo mundo tem algum tipo de toque. Só que quando é realmente considerado toque, quando tem uma disfunção social, ou seja, em relacionamentos, em desenvolvimento, no comportamento, que é o que estava acontecendo com o Pedro. Então ele estava sofrendo, ele estava sofrendo. E aí eu levei ele, né, no psiquiatra, no neuro, no psicólogo, em vários profissionais, para a gente ter realmente o diagnóstico, mas de tudo que eu descrevia, todo mundo já falava para mim que era mesmo, porque como eu conseguia observar tudo com detalhes, eu já chegava com todos os detalhes, né? Então os médicos não tinham dúvida. E a gente começou a identificar que vinha da família, e olha que interessante, a gente identificou que o bisavô e a bisavó do Pedro tinham, os avós dele têm, né? E a gente descobriu que até em casa o Rafa tem alguns traços, porque vem da herança paterna. Só que o Rafael conseguiu lidar com isso de uma forma muito tranquila, muito natural, que não trouxe problema nenhum para a vida dele, tanto que não é nítido, não é visível. Mas ele lembrou de coisas que ele lembrava na infância, que ele vivia na infância, que ele tinha na infância, muito parecida com o que o Pedro estava tendo. Só que ele conseguiu lidar com isso e hoje não tem reflexo nenhum disso na vida dele. Mas é genético, vem de carga genética. Então, né, o Davi pode ter e outros filhos, se eu vier a ter, podem desenvolver o toque, tá? E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque a agressividade dele, a rebeldia dele, né, a falta de empatia dele, a falta de paciência dele era só a pontinha do iceberg. Tinha alguma coisa embaixo disso que ninguém estava enxergando, porque era muito sutil e era interno dele, entendeu? Nada estava acontecendo no ambiente. O nosso ambiente familiar estava normal, mas dentro dele não estava normal. A pessoa que tem transtorno obsessivo-compulsivo, ela cria tantos rituais e tantas regras para ela mesma, né? Eu preciso dar descarga 3 vezes, eu preciso lavar minha mão 3 vezes, eu preciso bater na porta 3 vezes, eu preciso deixar na simetria, eu tenho que andar reto, eu não posso pisar nas linhas, eu preciso repetir frases. Tem vários tipos de toque. Se você se identifica com isso, ou tem alguém que se identifica, depois você pode me chamar no direct, ou a gente pode fazer uma live específica para falar sobre isso, tá? Tem vários tipos de toque. Mas a pessoa pensa, ela cria tantos rituais, e os rituais existem para afastar os pensamentos negativos,
que as regras externas, elas irritam aquela pessoa, porque ela vive intensamente sobre regras. E aí, quando ela se depara com as regras do mundo, é mais regra, né? São mais regras que ela precisa seguir. E aí, diante dessas regras que ela precisa seguir, ela se irrita porque a vida dela vira uma pressão constante. Então, por que ele estava tendo esses comportamentos? Porque os pensamentos ruins vinham, porque o toque, a pessoa é tomada de pensamentos intrusivos. Que isso? São pensamentos ruins que a pessoa tem sem querer ter, o pensamento vem sem que ela queira, e a criança não tem maturidade para saber que não é dela aquele pensamento. Gente, muitos adultos têm toque, mas muitos adultos têm toque e não sabem que tem. Muitos adultos têm pensamentos negativos, eles acham que vão morrer se não fizer tal coisa. Eles acham que o marido está saindo de casa, ou a esposa que vai sair de casa vai voltar e não vai estar vivo, que vai sofrer um acidente de carro. Só que esses pensamentos, eles são um pouco menos elaborados. A criança, ela imagina monstros, ela imagina alguém se ferindo e já imagina um personagem que ela assistiu um filme entrando dentro dessa imaginação e ferindo todo mundo, porque a criança ela é muito imaginária, né? Ela é muito lúdica. Então, a criança tem pensamentos mais assim, só que ela não consegue entender que aquilo não é real. Ela traz para a realidade, ela acha que realmente vai acontecer. Que a qualquer momento alguém vai entrar dentro daquela casa, né? Que nem o Pedro, ele tinha pensamento de que um personagem do desenho que ele assistiu ia entrar dentro de casa à noite, ia pegar todo mundo se ele não desse a descarga 3 vezes, sabe? Então, os rituais, na verdade, existem para que ele pare de pensar naquilo. Ele cria os rituais para parar de pensar naquilo, porque ele acha que aquilo é real. E eles são intrusivos, os pensamentos, eles vêm o tempo todo. Então, assim, crianças muito medrosas. Gente, não diagnostiquem o toque sozinhos. Eu tô abrindo isso pra vocês entenderem só a pontinha do iceberg, tá? Mas crianças muito medrosas, que têm pensamentos muito negativos. Às vezes as crianças falam, pai, eu tô pensando coisa ruim, mãe, eu tô pensando coisa muito ruim. E essas crianças ficam muito tensas, muito inseguras, muito perto de vocês, muito bravas, muito irritadas. E elas não vão contar. Elas não vão contar do ritual, a criança não conta do que está acontecendo com ela, justamente porque ela vai levar bronca, justamente porque o pai vai falar, para com isso, que besteira, pensamento idiota, não vai acontecer isso, ou vai dar risada. Então ela já se sente mal daquilo tudo que está acontecendo com ela. Se ela compartilha, as pessoas vão achar ridículo, porque são pensamentos ridículos. E aí ela tem vergonha, e ela não sabe o que fazer com aquilo, vocês estão entendendo? Ela não sabe o que fazer com aquilo. E por não saber o que fazer com aquilo, ela vai guardando. Só que a angústia, né, o desespero está dentro dela. Então é manifestado através do comportamento. Com apatia ou com rebeldia. Com agressividade, com disputa de poder. Porque é um jeito que eu estou tentando sobreviver a tudo aquilo que está acontecendo comigo. Entende? E aí os pais, ao invés de olhar para aquilo e falar, meu filho não é assim. Ele tem personalidade forte, meu filho tem personalidade forte, ele é líder, mas ele não é agressivo, ele não é desrespeitoso, ele não é desse jeito. E por que ele está sendo assim? Por que ele ficou assim? É olhar por trás disso. Nem todo comportamento diz que o problema é uma doença, tá? É um toque, é um transtorno, é algo psicológico ou algo fisiológico, tá? Como um cansaço. Mas alguns comportamentos revelam, sim, questões psicológicas ou até fisiológicas do tipo sono, fome, cansaço. Já viu uma criança com sono? Ela fica muito irritada. Já viu uma criança com fome? Ela também fica muito irritada, mas ela não sabe falar assim, ó, mãe, eu tô irritada porque eu tô com sono. Eu tô bravo porque eu tô com fome. Ela não sabe falar isso, tá? Abrindo um parênteses novamente, esses dias eu peguei o Davi na escola e ele falou assim pra mim, mãe, hoje eu fiquei, a professora pediu pra eu, o fulano e a fulana, 2 amiguinhos dele, a gente sentar ali na linha, né, que na escola dele tem um círculo, que é uma linha, onde as crianças sentam quando elas estão muito agitadas. E elas vão pra lá sozinhas, às vezes as professoras convidam elas pra irem pra lá, pra sentar, respirar, né, um pouco, se acalmar. E aí ele falou, a professora me convidou para ir para a linha junto com meus amigos, porque a gente estava muito nervoso. Falei, é? Daí ele pegou e falou assim, é. E aí eu sentei, mãe, e acalmei meu coração. Depois eu voltei pro play, né? Voltei a brincar. Daí eu falei, sério, filho? Você sentou e conseguiu se acalmar? Consegui.
Eu falei, por que você estava muito nervoso? Aí ele pegou e falou assim, porque eu estava com fome. Então, olha só, aos 4 anos ele identificou que a raiva dele vinha da fome. Ele sabia que ele estava com fome. E eu achei aquilo tão fantástico ele conseguir falar. E eu falei, você falou para a professora isso? Ele falou, eu fiquei com vergonha. Ele contou para mim, mas ele não contou para a professora. Então eu falei, filho, se você senta na linha, se acalma e volta a brincar, mas continua com fome, você vai continuar. Ou pode ser que você continue e volte a ficar nervoso. Então, quando a raiva vem da fome, o que você precisa fazer? Ele comer? Eu falei, comer. Porque se você come, a fome passa, então não vai te provocar raiva. Então, é importante você falar para a professora isso. E eu achei tão lindo ele entender que a raiva dele estava vindo da barriguinha roncando. E realmente estava com fome, porque eu cheguei lá na escola e eu levo sempre um lanchinho para ele e ele comeu aquilo em 2 segundos. Ele não deve ter comido o lanche da escola, não quis comer e estava com fome. Então ele percebeu que a raiva vinha de algum lugar e nós muitas vezes não percebemos. A criança com fome, a criança com sono, ela tem comportamentos ruins. A criança com ciúmes do irmão mais novo, a criança com ciúmes do pai ou da mãe, a criança com ciúmes da mãe que está grávida, a criança que o pai não para mais para brincar, a criança que vive num lar onde os pais brigam o tempo todo, onde o casal está em conflito e o marido vive mais fora de casa do que dentro. Entende? A criança onde tem um irmão que demanda mais atenção, que está passando por um problema de saúde, está exigindo da família e a criança está só observando aquilo e não está entendendo. Vários são os cenários. A criança que não tem liberdade dentro de casa, que tudo é uma regra, um controle, nada pode ser do jeito dela e ela não opina, ela não questiona e ela tem um temperamento de liderança e ela não pode exercer esse temperamento, ela está se sentindo sufocada. Tudo isso que eu tô contando para vocês pode ser o iceberg, que tá lá embaixo do mar que a gente não vê. Mas daí ela grita, ela briga, ela bate no irmão, ela xinga os outros, ela desrespeita, ela vai mal na escola, ela não faz tarefa. Isso é a ponta do iceberg que todo mundo vê. E aí a gente começa a rotular essa ponta. Porque ele é mal educado, porque ele não obedece, porque ele é desrespeitoso, porque ele dá trabalho, porque eu não sei mais o que fazer com você. E a gente vai enrijecendo esse fundo que a gente não enxerga e rotulando a criança nessa ponta de iceberg. E aí, isso aqui rotulado vai permear, vai continuar, vai existir na vida inteira dessa criança, que vai tentar lutar com forças contra aquilo e não vai conseguir porque não tem maturidade. E aí eu desenvolvo insensibilidade, arrogância, prepotência, entende? Me desconecto da minha família, não tenho conexão com a minha mãe, não tenho conexão com meu pai, começo a mentir. E quando eu vou para a adolescência, eu vou para o mundo onde o mundo me entende do jeito que eu sou. O mundo acolhe a minha necessidade. Se há necessidade de atenção, o mundo me dá atenção. Se há necessidade de toque, o mundo me dá toque. Se há necessidade de reconhecimento, o mundo me aplaude do jeitinho que eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? De verdade, coloca aqui para mim. Se vocês estão entendendo isso. Então, isso é muito, muito sério. Conseguir enxergar e olhar para isso é essencial na educação das nossas crianças. E por que eu compartilhei isso com vocês? Porque hoje, eu descobri isso em agosto, tá? Nós estamos em novembro, hoje o Pedro é outra criança, completamente diferente. Né? A gente entrou, ele tem feito ainda terapia para controlar esses pensamentos, né? A psicóloga está ajudando ele e eu estou fazendo a minha parte dentro de casa, né? Que é trazer ele para a realidade, que é entrar com os pensamentos socráticos, que a gente chama, né? Que é fazer ele enxergar o que está acontecendo hoje. Hoje ele sabe o que ele tem, hoje ele consegue saber o que é dele, o pensamento e o que é do toque. Hoje ele consegue diferenciar tudo isso e diferenciando tudo isso ele está em paz. Hoje ele voltou a ser meu Pedrinho. Né? Hoje que eu digo já faz um mês mais ou menos, ele voltou a ser o meu filho de sempre, que tem energia, que gosta de liderar, que às vezes é turrão, que às vezes teima assim, né? Mas é compassivo, é amoroso, é respeitoso, entende as regras, conversa, dialoga, cede, tem paciência, porque foi desenvolvido nele essas habilidades também. Embora a personalidade dele seja uma personalidade mais forte, foi desenvolvida todas essas habilidades dele. Então ele tem condições de equilibrar hoje, mesmo
sendo uma criança, ele tem condições. E ele voltou. E esses tempos atrás, umas 2 ou 3 semanas, eu conversando com ele, eu falei assim, filho, a professora falou que você é uma outra criança. E a professora onde ele tá, não conhecia ele antes, né? Porque ele já entrou assim. E falou que ele é uma outra criança hoje, né? Que ele tem outros comportamentos, que ele é muito solícito, que ele ajuda muito os amigos, que ele é muito querido, né? Que ele é líder, que ele lidera, que as coisas estão sempre do jeito dele, que as crianças vão sempre atrás dele, porque é o instinto dele, é a personalidade dele. Mas que ele é muito doce, todo mundo adora ele. E ela falou, e ele é maravilhoso, né? Porque ela tá conhecendo uma criança completamente diferente daquela que ela conheceu. Porque ela estava vendo também, assim como eu e assim como todo mundo, só a pontinha do iceberg. E aí quando a gente resolve o problema de baixo, essa pontinha do iceberg ela some também, porque daí a criança não tem por que se desencorajar, não tem por que agir mal o tempo todo, né? Por quê? Porque ela está resolvida internamente com as coisas que acontecem, seja as coisas do ambiente, seja as coisas da família, ou seja as coisas internas, né? Psicológicas. Então, gente, estou compartilhando isso com vocês para vocês aprenderem a não rotular os comportamentos. Teu filho não é difícil, ele pode ter um temperamento forte, mas se isso está intenso na vida dele, está faltando desenvolver habilidades de vida. E se não foi desenvolvida habilidade de vida, talvez seja porque você não sabe como desenvolver e está utilizando muitos recursos de punição, de agressividade, de chantagem, de castigo nessa criança, e isso não desenvolve habilidade nenhuma, isso só intensifica o mau comportamento, ou pode ser porque não tem uma necessidade por trás disso não atendida. Algo que a criança está vivendo, interpretando equivocadamente, sentindo e você não está enxergando. Por isso é tão importante estudar para educar, por isso é tão importante buscar a ajuda de um profissional, não tentar só sozinho o tempo todo, buscar ajuda, né? Se eu não trabalhasse com isso, talvez eu não teria visto nada do que eu vi e estaria rotulando meu filho até hoje, porque não era nítido, não demonstrava, não era às claras. Talvez eu teria levado isso para minha roda de amigas e elas teriam dito, é uma fase, o meu também nessa idade ficou terrível, nossa, insuportável, né? Depois dá uma melhorada. E quando eles mudam da infância e começam a querer chegar próximo à pré-adolescência, eles ficam assim mesmo. A gente não escuta essas coisas? Meu filho também fazia isso, comecei a ter cheio de castigo, tirei o celular, tirei o tablet, aí para agora com isso. Mas olha o sofrimento dessa criança de ter que lidar com essas necessidades sozinha, entende? Sozinha, sem ninguém ajudando, porque é rotulada, porque abandona, porque as pessoas, os adultos que deveriam cuidar, proteger, guiar, estão olhando para aquilo como rótulo, sabe? Então, é olhar diferente para a infância, tá? Olha para o cenário que você está vivendo, olha para a tua família, olha para o teu tempo de qualidade com o teu filho, olha para o tempo de qualidade do teu marido, da tua esposa, se você é pai e está assistindo isso. Tem muitas mães que suportam filhos muito sugadores, digamos assim, sabe? Aquela criança que te suga, que quer você o tempo todo, que tem a necessidade de colo, de atenção, de afeto, de carinho, e a mãe tá lá, ela dá, ela não aguenta mais dar, tá sugando tanto ela, e não é dela a necessidade que falta, é do pai. O pai não é essa pessoa, essa figura. O pai não beija, não abraça, não senta pra brincar, não é carinhoso. O pai é bravo, o pai é enérgico, o pai pune, o pai é ausente, o pai trabalha muito. E essa criança está buscando na mãe aquilo que falta no pai, ela nunca vai encontrar, porque a mãe pode dar muito, não vai ser o pai dando. Então tem a necessidade, a criança tem a necessidade ferida, ela vai demonstrar no comportamento. E aí você olha para essa criança e fala assim, é muito carente, nossa, é muito sensível, nossa, é muito apegada a mim. Ela está comunicando uma necessidade. Olha para essa necessidade dela. E essa necessidade às vezes não vem de você, vem do pai, que é mais ausente. Lá a Débora colocando, meu Deus, a Lívia com meu marido. Entende? Então, gente, às vezes você precisou voltar a trabalhar e tá trabalhando muito e antes tinha ficado em casa, essa criança muda totalmente o comportamento porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Só que ela tá se sentindo largada, deixada de lado. Entende? E esse deixada de lado vai provocar os comportamentos negativos para ver se você olha para ela, para chamar atenção, para se defender de tudo aquilo que ela tá interpretando. Para de rotular e olha para a necessidade. A educação respeitosa, ela não tem nada a ver com você decorar ferramentas de educação, nada a ver com você decorar frases,
Se você decora frases, um dia ela vai deixar de funcionar. Porque se você decora a frase, você não mudou a tua essência, você não mudou o teu olhar, você não mudou a sua percepção, você só decorou frases. Vai funcionar um pouco, porque é neurociência. Deu a resposta certa para o cérebro, vai ter o comportamento certo. Só que a criança ela é ótima observadora, ela vai perceber que na essência isso não é real, é só um joguinho. Então ela vai deixar de colaborar, porque você não desenvolveu habilidade de vida. Você só chantageou através de um recurso que você aprendeu na internet. Então, a educação consciente, né, o olhar, né, o olhar de neurocomportamental que você tem para com a criança, ele envolve coisas muito mais profundas. É você entender que ali existe um serzinho com dignidade, com sentimento, com vínculo, com afetividade, com curiosidade, sabe? Que tá precisando de você para guiar, para instruir, para acolher, para direcionar. Não só acolher, né, gente? Não é só acolher, não. É guiar, colocar no lugar, mostrar o caminho. Entende? Quando você olha para isso, as frases que você aprende, que eu coloco aqui, que você vê em outros IGs, né, outros perfis, elas só são um plus para que você agregue na sua forma de educar, mas elas não são essencial. Elas não são essenciais. E por que não são essenciais? Porque você entende que a profundidade é muito maior que isso e você vai criar as próprias frases. Você vai ter condições de inventar e se continuar estudando, se continuar buscando, tá? É por isso que eu falo pra vocês, vale a pena pagar consultoria sim. E eu tô vendendo meu trabalho? Posso, tá, mas não é pela questão de marketing, não, pela questão comercial, porque eu sei que dá resultado. Quem tá aqui comigo que já fez atendimento presencial, que já fez curso, que pode comprovar que dá resultado, que vale a pena, né? Vale a pena se dedicar, vale a pena ler livro, vale a pena assistir lives, vale a pena fazer consultoria individual, vale a pena fazer curso em grupo, vale a pena, gente. Nós precisamos disso. Se a gente não buscar isso, a gente não vai aprender sozinho. Por osmose agora, né? Igual a gente aprendeu em biologia, por osmose, vem da água, vem do vento. Não vem, gente, não vem. Nós temos que pagar o preço do financeiro, porque vai dinheiro, o preço do psicológico, né, porque mexe com as nossas estruturas, o preço do emocional, porque traz a culpa de coisas que a gente fez de errado. Nós temos que pagar o preço e tudo isso vai compensar e vai valer a pena, para que a gente traga a criança mais para perto, para que a gente se conecte mais com ela, para que a gente tenha uma família de qualidade, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Do fundo do meu coração, por vocês terem ficado até aqui comigo hoje. Não esqueça que tá tendo curso, vai ter, né? Tá tendo inscrição pro curso, vai ter curso dia 4 de dezembro, presencial. Nós vamos estar lá juntinhos também os pais, para aprender, né? As ferramentas de educação, como falar, como agir quando a criança briga, como agir quando a criança é desrespeitosa, como agir quando ela não obedece. Como eu falo, Gabi? O que eu tenho que fazer diante disso? Esse curso vai te dar o como, tá? Várias ferramentas inteligentes de educação vocês vão aprender ali. Então, se você é de Londrina ou mora pertinho daqui, ou é longe, tem gente de São Paulo que vai vir. Eu recebi mensagem no direct que tem gente de São Paulo que vai vir pra cá. Então, se você mora pertinho, se tem como você investir nisso, investe, tá? Invista, né? Invista nisso. Tem um link de inscrição na minha bio, clica lá naquele link azul, faça a sua inscrição ou me chama no direct se você não quiser pagar a taxa do site e aí você pode fazer o pagamento por Pix, tá bom? Mas vem estudar, é semana que vem já e eu tô ansiosa para receber vocês, para ouvir vocês e para disseminar conteúdo que vai aprimorar a família de vocês, tá bom? Ótima semana, fiquem com Deus, beijos no coração, curtam e entendam e guardem essa mensagem que eu passei pra vocês, tá? Aqui, ó, não só aqui, mas aqui. Porque aqui é prático, mas aqui é verdadeiro, é profundo, é intenso, é duradouro. Não tentem ser práticos, queiram ser intensos, tá bom? Fiquem com Deus, beijo grande e até segunda para mais lives. Mas hoje a gente se vê de novo nos stories, tá? Fui!